Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Power Query e hoje com um Plus que a gente vai usar o ChatGPT integrado ao Power Query. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue entender um código feito no Power Query com a linguagem M usando o ChatGPT. Bora lá aprender comigo? Pessoal, antes de mais nada, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Power BI, ó, eu tenho o Power BI aqui aberto e vocês podem ver que eu tenho também o ChatGPT já aberto aqui para mim, tá bom? Então eu tô com o ChatGPT e com o Power BI. Eu vou vir aqui no Power BI e vou colocar esse Try a Sample Dataset aqui, que é um código do próprio Power BI, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Load Sample Data, porque meu Power BI está em inglês. Se quiser mudar para português, tem vídeo aqui no canal ensinando como é que faz isso. Eu vou vir aqui, vou clicar na base, vou clicar em Transform Data, tá vendo? Para quê? Para eu entrar dentro do Power Query. Percebam que agora a gente já está dentro do Power Query e eu tenho um código aqui. Tá vendo? Um código com 3 etapas. Uma etapa de Source, uma de Navigation e uma de Change Type, tá bom? Então, essas 3 etapas foram as que eu fiz. Eu vou fazer algumas coisas a mais aqui. Por exemplo, vou selecionar só essas 3 colunas, deletar as demais. Ó, vou fazer isso. Vou vir aqui, deixar eu pensar o que mais que a gente pode fazer. Vou fazer um filtro. Então, vou fazer um filtro pegando só Canadá, México e Estados Unidos, para pegar só a América do Norte. Perfeito. Então, agora eu já tenho uma etapa que ela tem alteração de tipo, remoção de colunas e filtros, tá bom? Então, ela fez todo esse processo. Agora eu vou clicar aqui no Advanced Editor, que está aqui em cima, ou Editor Avançado, se o seu tiver em português. Onde a gente clica, ó, na aba Home mesmo, aqui em cima, ó, embaixo de propriedades vai estar o Advanced Editor. Clico aqui uma vez e vou copiar esse código que está aqui. Só vou copiar ele, tá bom? Agora a gente vai lá no nosso ChatGPT e nós vamos começar fazendo o seguinte. Essa dica que eu vou mostrar para vocês, ela serve para qualquer linguagem, tá? Se você sabe a linguagem de programação daquele código, você consegue usar o ChatGPT para te ajudar, caso ele saiba. Então eu vou começar falando o seguinte. ChatGPT, deixa eu só editar aqui. Opa, tira o caps lock. Você conhece linguagem M? Interrogação. Vou perguntar isso para o ChatGPT, primeiro para checar. Aí ele vai falar, ó, sim, eu conheço a linguagem M, é uma linguagem de programação desenvolvida para a Microsoft, é usada especialmente no contexto do Power Query, que é onde a gente está mexendo, uma tecnologia, Uma tecnologia de transformação de dados usada no Excel, Power BI e outros produtos Microsoft. Aí ele explica um pouco da linguagem M, que é bom até para você se apropriar um pouco mais de como ela funciona, o que tem por trás da linguagem M, tá? Então ele traz até um resumo, ó. Em resumo, a linguagem M é uma linguagem de programação voltada para a transformação de dados usada no Power Query e outros produtos da Microsoft. Ela permite aos desenvolvedores manipular e transformar dados de várias fontes para análise e relatórios. Logo, a gente já vê aqui que é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft para análise de dados, tá bom? Já entendi isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Então agora consegue me explicar o que este código M está fazendo? Aí eu vou botar uma interrogação no ChatGPT. Eu vou dar um Shift Enter, segura o Shift e o Enter do seu teclado. Para quê? Para você conseguir pular uma linha. E aí você vai colar o código aqui. E aí você vai dar um Enter para ele mandar a pergunta para o ChatGPT. Ó, e aí o ChatGPT automaticamente vai olhar o nosso código e vai explicar. Então vamos ver o que ele fala, ó. A gente vai olhar detalhe a detalhe do que ele falou e vamos checar se ele está falando coisas que fazem sentido ou não, tá bom? Então vamos lá. Esse código M está realizando algumas etapas de transformação de dados em um arquivo Excel chamado Financial Sample. Lembra que a gente deu Load Sample Data no Power BI? É isso mesmo. Vou explicar cada etapa separadamente. Então ele vem, ó. Primeira linha do código define a fonte de dados como um arquivo Excel especificado no caminho. Aí ele fala o caminho onde está. Aí ele fala, o file content é usado para carregar o conteúdo do arquivo Excel. Então ele já está te explicando qual pedaço do código está fazendo isso, ó. Então se eu vier aqui no Power Query, ó, vou pegar onde está o file content, ó, o comando file content, que está vindo depois de pegar algo dentro de um Excel, ó. Então a etapa source tem o Excel, aí ele dá um file content, ele está explicando
A função do file content, carregar o conteúdo do arquivo Excel. Em seguida, a linha financial table igual a source, o que ela faz? Ó? Extrai a tabela chamada financial do arquivo Excel carregado anteriormente, só assume que o arquivo Excel contém uma tabela com esse nome. Então aqui eu já tenho uma explicação do que essa linha está fazendo e faz sentido. A linha Change Type transforma os tipos de dados da coluna da tabela Financial. Cada coluna é especificada com seu nome e o tipo desejado. Por exemplo, então ele não veio detalhando tudo, ele criou meio que uma sintetização do que a linha faz. A coluna Segment é definida como texto, Unit Sold como número, Date como data e etc. Tá vendo? Então ele veio explicando tudo que foi feito, ó. E ele pegou, notem que ele pegou dados, isso é muito legal aqui do ChatGPT, ele pegou dados que a alteração foram diferentes. Então, por exemplo, ele pegou o segmento que alterou para texto, daí ele não pegou country, não pegou produto, não pegou discount band, ele foi e pegou unit sold, porque é número, e depois ele veio e pegou a coluna date, né? Qual que foi a coluna que ele falou? A date, que é data, para data. Então, ele deu exemplo de 3 alterações de tipos diferentes no código. Ele conseguiu entender o código, ele entrou no código, entendeu a linha e falou, ó, isso, por exemplo, virou texto, isso, por exemplo, virou número, isso, por exemplo, virou data. Em vez de falar, os 3 primeiros viraram texto, tá bom? Para te ajudar a contextualizar melhor. E depois ele botou um etc. Aí a gente vai ter o Removed Other Columns, porque o meu Power Query tá em inglês. Aí ele tá falando, seleciona apenas as colunas Country, Product e Discount Band da tabela transformado anteriormente, isso remove todas as outras colunas que não são necessárias para análise. Então ele já explica o que essa etapa também está fazendo. Na sequência, ele fala que a linha Filtered Rows filtra linhas das tabelas, removendo aquelas em que o valor da coluna Country é França ou Germany. Então ele está falando, ele entendeu o filtro de forma diferente, ó. Ele explicou o filtro de forma diferente. Vocês lembram que na hora que a gente fez o Power Query, eu vim aqui e falei, eu quero que você filtre Canadá. Ah, entendi, ó. Porque por trás, pessoal, olha só o que aconteceu. Isso é bem legal pra gente entender e ver como o lance da IA é interessante e super inteligente. Quando a gente filtrou, eu vim aqui e selecionei Canadá, México e Estados Unidos. Eu selecionei 3 países no filtro, beleza? Quando eu fiz isso, sobraram só 2. Ficaram 2 de fora. O que o Power Query aplicou automaticamente no editor avançado? Ó, ele aplicou um filtro aonde ele vai filtrar os países que são diferentes de França e Alemanha. Ele não fez um filtro igual Canadá ou México ou Estados Unidos. Ele fez diferente de França e Alemanha. Por quê? Porque tinha menos registros diferentes do que registros iguais no filtro. Então ele fez essa lógica para poder ter um desempenho melhor no código. Eu faço o meu clique e o Power Query por trás, na linguagem M, ele aplica o melhor para ter mais performance. Como ele fez o invertido, o nosso ChatGPT veio aqui e explicou. Ó, essa tabela contém apenas as colunas... Filter Row, na etapa 5, ele fala, essa tabela tem tudo que for, na coluna Country, que é país, tudo que for diferente de França e Alemanha. E olha só, pessoal, gravando o vídeo com vocês que eu percebi. Eu apliquei o filtro e eu não tinha checado o editor avançado. Aí quando eu venho aqui e uso o ChatGPT para me explicar, eu entendo que o Power Query nesta etapa ele fez uma lógica invertida. Ele tirou tudo que é França e Alemanha, percebem? No automático eu pensei, bom, eu filtrei aqueles 3 países porque foi a lógica do que eu fiz na seleção. Mas por trás, o ChatGPT aqui me ajudou a entender o que esse código está fazendo. Isso não é muito legal, isso é muito diferente, né? Isso traz para a gente um conhecimento de código muito profundo, né? Por fim, a última linha retorna a tabela resultante após a aplicação de todas as transformações. Essa tabela contém apenas as colunas Country, Product e Discount Band e exclui as linhas correspondentes a França e Alemanha. Tá vendo? Ele faz um resumo de tudo que acontece. Então ele está falando, por fim ele pegou esse tabelão, que é o Financial, deixou só 3 colunas e removeu as linhas do que não for França, removeu tudo que é França e Alemanha das linhas, tá? Então ele mostrou o que ele fez em termos de colunas e em termos de filtro de linhas. Daí aqui ele só dá ele dá só um contexto, né? Essas etapas de transformação podem ser usadas, por exemplo, para preparar os dados antes de criar visualizações ou análises no Power BI. Não é muito legal, muito maneiro? Então, usem, pessoal, isso
esse tipo de solução para vocês conseguirem entender códigos. De repente, um outro desenvolvedor que fez o código, se você jogar aqui no ChatGPT e pedir para ele explicar para você, você vai conseguir entender esse código em detalhes para você poder compreender aonde você pode ajustar as coisas. Então, serve para você entender um código que alguém fez, ou mesmo entender o próprio código que você fez, ou mas você pode usar esse tipo de solução para criar a documentação do código. E aí você vai pegar essa documentação e vai passar para todos os envolvidos. Eu tenho certeza que se você começar a fazer esse tipo de documentação no seu projeto, a entrega para o cliente final ela vai ir para um outro nível e vai ser muito mais interessante para ele, tá bom? Dica de ouro que eu tô dando para vocês aqui hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de ouro de como usar o ChatGPT para entender códigos M, em linguagem M dentro do Power Query. Se você gostou, já não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixa o like, porque é importante para a gente crescer a comunidade aqui cada vez mais e conseguir engajar no YouTube, tá bom? Tô dando esse conteúdo para vocês de graça, não tô cobrando R$1 para vocês por esse conteúdo. Eu só peço que você me deixe a sua inscrição e o seu like, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no comentário abaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.